Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula do segundo módulo de matemática. Nessa videoaula iremos estudar dois conceitos associados à função afim, que é a taxa média de variação e coeficiente angular. Anteriormente, nós definimos a constante b da função afim como coeficiente linear. Agora a gente define o coeficiente a de taxa média de variação da função ou simplesmente de coeficiente angular. Ele pode ser determinado de duas formas. A primeira forma é se você tem dois pontos que pertencem à nossa função, com essas coordenadas. Para encontrar o valor de A, então a gente vai fazer a variação dos y dos dois pontos, dividido pela variação dos x desses dois pontos também. Ou seja, a gente faria a divisão entre yb menos ya, dividido por xb menos o x de A. Então essa divisão é que vai resultar no valor de A de uma função. Se, por exemplo, no problema você tiver dois pontos que pertencem à função, você pode simplesmente utilizar esse cálculo aqui para encontrar o valor de A da função. Outra forma também, mas não muito convencional, é você utilizar o ângulo alfa, que é justamente o ângulo formado entre o eixo x e o gráfico da função afim, e utilizar a expressão A é igual a tangente de alfa. Como eu disse, não é uma situação muito vocês vão estudar essa parte, utilizando a tangente do ângulo alfa aqui para encontrar o valor de A, lá no terceiro ano, quando for estudar geometria analítica. Aqui a gente vai utilizar esse preceito mesmo de que eu tenho dado dois pontos, eu posso encontrar o A pela variação dos y dividido pela variação dos x. Para entendermos o que é essa taxa média de variação e a sua relação com a função afim, vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos que a função é y igual a 3x mais 2. Aqui, ao lado, nós temos o gráfico dessa função, onde eu destaquei alguns pontos que pertencem ao gráfico, juntamente com as suas coordenadas. E agora a gente vai preencher essa tabela aqui, onde, para cada intervalo destacado, nós vamos determinar qual é a variação de x, qual é a variação de y, e qual é a taxa de variação desse intervalo, que é justamente a divisão entre esses dois valores anteriores. No caso aqui do intervalo de A para B, nós temos aqui o ponto A, que tem as coordenadas menos 3 de x e menos 7 para y. O ponto B tem as coordenadas menos 2 para x e menos 4 para y. Para encontrar a variação do x aqui nesse intervalo, basta justamente a gente determinar qual é a distância entre esses dois valores de x que foram aqui representados. Então, no caso, a distância entre menos 3 e menos 2 é igual a uma unidade. Por isso, então, que a variação é 1. No caso aqui dos y, a gente tem que calcular a variação entre menos 7 e menos 4. Ou seja, qual é a distância entre esses dois valores? No caso, vai ser 3. Lembre-se, pessoal, que distância sempre é positiva. Então aqui agora a gente vai fazer a divisão entre esses dois valores, ou seja, vou pegar a variação do y e dividir pela variação do x, e que nesse caso resulta em 3. Aqui agora a gente vai considerar o intervalo de B até C. Então novamente a gente vai observar quais são as coordenadas desses dois pontos e encontrar essas variações. Ponto B a gente já sabe que tem as coordenadas menos 2 e menos 4. O ponto C tem o x igual a menos 1 e o y igual a menos 1 também. Então, olha só, a variação entre os x vai ser igual a 1 unidade, A variação dos y de menos 1 até menos 4, nós temos também 3 unidades. Então, a taxa de variação é 3 dividido por 1, que é igual a 3. Agora, a gente vai considerar aqui o ponto E e o ponto F. O ponto E tem as coordenadas 1 e 5, e o ponto F tem as coordenadas 2 e 8. A variação dos x desses dois pontos vai ser igual a 1. A variação dos y deles, ou seja, de 8 para 5 ou de 5 para 8, nós temos 3 unidades. E assim a taxa de variação vai ser 3 dividido por 1, que também dá 3. Em seguida, a gente vai considerar o ponto D e o ponto G. O ponto D ele tem as coordenadas x igual a 0 e y igual a 2. E o ponto G tem as coordenadas 3 para x e 11 para y.
Então, a variação do x vai ser do 0 até o 3, ou seja, nós temos 3 unidades. E o y vai ser a variação do 2 até o 11, ou seja, nós temos 9 unidades. Então, aqui a taxa de variação vai ser 9 dividido por 3, que também resulta em 3. Agora, a gente vai considerar, então, o intervalo, né, que é do ponto B até o ponto E. Observe que o ponto B ele tem as coordenadas menos 2 e menos 4, e o ponto E tem as coordenadas 1 e 5. Então, para encontrar a variação do x aqui, a gente vai fazer um cálculo, porque pode ser que fique um pouco mais complicado de você fazer isso mentalmente. Então, nós vamos pegar o x de E, que é 1, menos o x de B, que no caso é menos 2. Então, nós teremos 1 mais 2, que resulta também em 3. Agora, vamos fazer também o cálculo para a variação do y entre esses dois pontos. Vamos pegar o y do ponto E, menos o y do ponto B, que no caso é menos 4. Então, vai ficar 5 mais 4, que resulta também em 9. Aqui a taxa de variação vai ser também 9 dividido por 3, que resulta em 3. E por fim, a gente vai calcular aqui a taxa de variação para o intervalo de A até F. Bom, a gente observou aqui anteriormente que o ponto A tem as coordenadas menos 3 e menos 7, e o ponto F tem as coordenadas 2 e 8. Então, a variação de x vai ser o x do ponto F, que é 2, menos o x do ponto A, que é menos 3. Então, nós teremos 2 mais 3, que resulta em 5. No caso da variação do y, nós vamos pegar o y do ponto F, que é 8, menos o y do ponto A, que é menos 7. Então, nós teremos 8 mais 7, que resulta em 15. Então, ao final, nós teremos 15 dividido por 5, que é igual a 3. Bom, pessoal, observe aqui que, independentemente do ponto de partida e do intervalo considerado, a taxa de variação da função é constante e sempre igual a 3. E esse valor, se vocês observarem aqui na lei da função, é justamente o valor de A da nossa função. Isso vai ocorrer, pessoal, para qualquer função afim que estivermos observando. Vejamos agora, então, algumas aplicações dessa taxa média de variação em outros contextos. Uma aplicação para a taxa média de variação pode ser observada na física através do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Você já deve ter estudado que se um ponto ou se um objeto move-se a uma velocidade constante, a posição dele ao longo do tempo pode ser determinada através da função s de t igual a s0 mais v vezes t, onde S0 é a posição inicial, V é a velocidade que esse objeto está se movimentando constantemente e T é o tempo dado. Vejam que essa função ela pode ser caracterizada como também uma função afim, uma vez que temos aqui, por exemplo, o S0 é o termo constante da nossa função, então é como se ele fosse o nosso B, e o V, que é a velocidade do objeto que está se movimentando aqui constantemente, como ele multiplica a nossa variável t aqui, é como se o v fosse o nosso a lá da nossa função afim. O t aqui é como se fosse o nosso x. Então, essa função é como se fosse uma função afim também. E por ela ser uma função afim, a gente pode dizer, então, que a sua taxa média de variação é constante e igual ao coeficiente que multiplica, nesse caso aqui, a variável t. Ou seja, a variável v, que representa a velocidade desse objeto, ela sempre vai ser constante, como a gente já sabe, por ela ser, por esse caso aqui, ser um movimento uniforme, né? Dessa forma, pessoal, considerando o intervalo de tempo de t1 até t2, a gente poderia escrever que a velocidade escalar média, que é a taxa média de variação da nossa função afim, ela pode ser determinada através da variação da posição ocupada pelo objeto entre dois instantes de tempo diferentes, né? T1 e T2, e que poderia ser assim representada.
Por outro lado, no movimento uniformemente variado, a velocidade escalar de um móvel sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais e a sua aceleração ela vai ser constante. Além disso, você já deve ter estudado que para determinar a velocidade desse objeto em um certo tempo t, basta a gente usar essa expressão aqui, né? A velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial mais a aceleração desse objeto vezes o tempo. Vejam que essa função ela também pode ser caracterizada como uma função afim, né? Só que aqui agora nós temos que o v0, né, vai ser o nosso termo constante, porque não está multiplicando pela nossa variável t, e o a aqui que representa a aceleração é justamente aquele a que multiplicava o x na nossa função afim, né? E por essa também ser uma função afim, a gente pode dizer então que a taxa média de variação é constante e igual ao coeficiente que multiplica a variável t aqui nesse caso, que é o tempo, né? Ou seja, o a aqui, que representa a aceleração desse objeto, ela vai ser sempre constante. E que também já sabia, por isso aqui ser um movimento uniformemente variado, né? Dessa forma, pessoal, esse intervalo, se a gente considerar um intervalo de tempo t1 até t2, a gente poderia então escrever que a aceleração seria igual a v2 menos v1 sobre t2 menos t1, que é justamente aquela fórmula de aceleração que vocês estudaram lá na física, né? Quando estudaram o movimento uniformemente variado. Então a gente pode dizer que essa aceleração escalar, que é a taxa média de variação da nossa função afim, pode ser determinada através dessa expressão também. Vejamos então aqui agora um outro exemplo prático dessa aplicação. O gráfico a seguir mostra o custo total mensal em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena fábrica. Na alternativa A, ele pergunta para nós, qual é o custo de confecção de 3.000 camisetas? Aqui no nosso gráfico nós temos algumas informações. O ponto P, ele vai representar para nós o seguinte, se eu produzir 2.000 unidades, o meu custo de produção será de R$ 14.800. O ponto Q vai representar, por sua vez, o seguinte, se eu produzir 5.000 unidades, eu vou ter um custo total de R$ 29.800. Então, para a gente determinar esse custo de confecção de 3.000 camisetas, a gente vai usar as informações que estão aqui descritas no nosso gráfico da função. Observe que essa situação ela foi representada aqui no plano cartesiano por um gráfico em forma de uma reta. Logo, essa situação ela pode ser associada a uma função afim, porque a gente já sabe, né, que toda função afim, quando representada no plano cartesiano, dará uma reta. Como não temos ainda a informação da lei dessa nossa função, mas a gente tem as coordenadas dos dois pontos, né, que é o ponto P e Q, a gente pode usar então a taxa média de variação para prever resultados. Aqui, a gente já observou anteriormente que o ponto P tem as coordenadas 2.000 e 14.800 e o ponto Q tem as coordenadas 5.000, né, e 29.800. Observe, né, que o X aqui é as unidades produzidas e o Y é justamente o custo mensal que a pessoa vai ter. Bom, assim então a taxa média de variação para essa função vai ser dada pela expressão que vai ser o seguinte, o A, né, que é justamente o nosso coeficiente aqui, né, da nossa função afim, vai ser igual à variação entre os Y dos dois pontos, ou seja, 29.800 menos 14.800, dividido pela variação do x desses dois pontos, que vai ser 5.000 menos 2.000. 29.800 menos 14.800 vai resultar em 15.000. E 5.000 menos 2.000 resulta em 3.000. Isso, então, ao final, vai resultar em o A igual a 5. Bom, pessoal, agora esse valor de A aqui, vocês devem observá-lo como sendo a taxa média de variação da função, mas que nos informa que a cada unidade produzida nós vamos ter um aumento de R$ 5
no custo da produção. Bom, como a gente precisa determinar o custo da produção para 3.000 unidades, basta a gente considerar o ponto P, que já nos informa que para 2.000 unidades o custo vai ser de R$ 14.800. Sendo assim, a gente vai ter um aumento aqui de 1.000 unidades, né? Porque se aqui eu já tenho informação de 2.000 unidades, para se chegar às 3.000 unidades, eu vou ter uma variação aqui de 1.000 unidades produzidas. Bom, mas como a gente já observou que para cada unidade eu vou ter um gasto, né, um aumento de R$ 5,00, então se eu vou ter aqui um aumento de 1.000 unidades, eu vou ter então 1.000 vezes 5, ou seja, um aumento no meu custo de R$ 5.000, que é justamente o produto entre a quantidade de peças produzidas e o valor, né, que corresponde à taxa de variação da nossa função. Dessa forma, então, o custo para 3.000 unidades será dada por 14.800, que é justamente o valor que a gente vai ter, né, de custo para produzir as 2.000 unidades. Ó, vejam aqui que quando foi 2.000 unidades, o custo foi 14.800. Para 3.000, então, vai ter que ser um valor, né, que vai somar a esse 14.800 aqui, né? Então, nesse caso, vai ser os 14.800 mais o custo que a gente teve para produzir essas 1.000 unidades, ou seja, mais os 5.000. Então, ao final, a gente vai ter o resultado que vai ser R$ 19.800. Ou seja, para produzir 3.000 unidades, ou seja, 3.000 camisetas, essa fábrica vai ter um custo total de R$ 19.800. Vamos dar continuidade ao exemplo, né? Aqui na alternativa B a gente vai calcular agora, ou determinar agora a lei dessa função. Como a gente já tinha observado anteriormente, do fato da função ter um gráfico que é uma reta, isso implica que a função é uma função afim. Na alternativa A, a gente já tinha encontrado o valor de A, então a nossa função aqui vai ser o seguinte, 5x mais b, que é justamente o valor de A que a gente encontrou anteriormente, né? Então, para definir a nossa função, a gente só tem que encontrar agora o valor de b. Mas para isso vai ser bem simples, basta a gente substituir qualquer um dos dois pontos que nós temos aqui representados no gráfico, porque a gente vai ter uma equação final que vai ter apenas a variável b. Então, olha só, vou pegar aqui o ponto P. O ponto P tem as coordenadas 2.000 para x e 14.800 para y. Então, substituindo esse ponto aqui na função, nós vamos ter o seguinte, 5 vezes x, que é 2.000, mais b é igual a 14.800. Aqui nós vamos encontrar 10.000 nesse produto e o restante permanece. Agora a gente vai isolar o nosso b, que vai ser 14.800 menos 10.000. E aí nós vamos ter que b vai ser igual a 4.800. Portanto, a nossa função aqui vai ser 5x mais o b, que é 4.800. Bom, pessoal, então é isso que tínhamos aqui para essa videoaula. Esses são os exercícios sobre o tema apresentado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.